corajoso buscador de mistérios, bem-vindo ao Abismos da Noite. Aqui, entre sombras e segredos enterrados, mergulharemos em narrativas que desafiam a sanidade. Esteja preparado para enfrentar o inexplicável e descobrir o que se esconde nas trevas. Hoje, apresentaremos 4 histórias sobre caronas assustadoras. Mas cuidado! Está pronto para encarar a verdade oculta e enfrentar seus piores medos? O tempo está acabando, e o relógio marca meia-noite. Você conseguirá sobreviver a Abismos da Noite? Primeira história. Era uma noite chuvosa no início dos anos 80, quando Clara, uma jovem de coração generoso e espírito altruísta, dirigia sozinha por uma estrada deserta. Ela sempre acreditou no melhor das pessoas e nunca hesitava em oferecer ajuda a quem precisasse. Naquela noite, enquanto os raios cortavam o céu e a chuva tamborilava incessantemente no para-brisa, Clara avistou à distância um homem andando à beira da estrada. Ele parecia exausto, sua figura se destacando sob os faróis do carro. Clara reduziu a velocidade, sentindo uma mistura de compaixão e uma leve inquietação que ela logo descartou. O homem levantou o polegar pedindo carona, seus olhos brilhando debaixo do capuz encharcado. Clara parou o carro e baixou a janela, perguntando gentilmente se ele precisava de ajuda. O homem, de voz educada mas olhos evasivos, agradeceu a oferta e pediu uma carona até a cidade mais próxima. Clara, sem pensar 2 vezes, destrancou a porta e permitiu que ele entrasse. Ele jogou sua mochila molhada no banco de trás e afivelou o cinto de segurança. Enquanto seguiam pela estrada sinuosa, a conversa entre eles foi leve e amigável. Falaram sobre o clima, algumas notícias locais e histórias pessoais. Clara sentia-se satisfeita por ter alguém com quem conversar naquela noite solitária. A certa altura, decidiu parar em um pequeno restaurante de beira de estrada, oferecendo ao homem um jantar quente. Ele parecia nervoso, hesitante em aceitar a oferta, mas acabou cedendo após Clara insistir com um sorriso caloroso. Durante o jantar, Clara notou que o homem continuava inquieto, seus olhos frequentemente desviando para a janela ou para os outros clientes do restaurante. Ele revelou que estava sem dinheiro, o que explicava sua necessidade de carona. Clara, movida pela compaixão, pagou pelo jantar e garantiu que ele tivesse uma refeição decente. Eles voltaram para o carro e continuaram a viagem até a cidade. Quando finalmente chegaram ao destino, o homem agradeceu profundamente, sua gratidão parecia sincera. Ele pediu o número de telefone de Clara, sugerindo que poderia entrar em contato algum dia para retribuir a gentileza. Clara, ainda confiante na bondade humana, escreveu seu número em um pedaço de papel e entregou a ele, acreditando ter feito um novo amigo. Uma semana depois, numa noite igualmente chuvosa, Clara recebeu uma ligação inesperada. Ao atender, reconheceu imediatamente a voz do homem que a havia ajudado. No entanto, sua voz agora estava tensa, quase desesperada. Ele não deu tempo para Clara responder a seu alô inicial e começou a falar rapidamente, sua respiração pesada. Clara, você deve agradecer a Deus por ser tão bondosa. Quando entrei no seu carro naquela noite, eu tinha planos horríveis. Eu ia te machucar, te matar e roubar seu carro. Planejava deixar seu corpo em uma vala na estrada e seguir meu caminho. Mas, você foi tão gentil, me tratou com tanta humanidade, que eu não consegui fazer isso. Eu não podia suportar a ideia de fazer mal a alguém tão bom. As palavras dele foram como um choque de realidade para Clara. O terror tomou conta dela enquanto ele continuava, por favor, Clara, nunca mais dê carona a um estranho. Nem todos são como eu. Alguns não serão impedidos pela sua bondade. E, com isso, ele desligou o telefone, deixando Clara paralisada, o telefone ainda na mão. Clara tentou rediscar o número,
mas só conseguiu ouvir o sinal de um telefone público. Ela nunca mais teve notícias do homem, mas a experiência a marcou profundamente. A imagem daquele estranho educado e grato agora estava atingida pelo conhecimento sombrio de suas intenções originais. As semanas que se seguiram foram cheias de pesadelos e uma sensação constante de vulnerabilidade. Clara começou a evitar dirigir à noite e nunca mais ofereceu carona a ninguém. A cidade pequena onde morava parecia menos segura, e o mundo, de repente, se tornou um lugar mais ameaçador. A bondade e a confiança que sempre haviam definido sua natureza agora eram sombreadas por uma cautela permanente, um lembrete constante do quão frágil pode ser a linha entre a bondade e o mal. Aquela noite chuvosa e a voz desesperada do homem ao telefone continuaram a assombrá-la, transformando um ato de compaixão em um pesadelo que ela nunca conseguiria esquecer. Segunda história. Era uma noite de sábado, por volta da 1 da manhã, quando Felipe dirigia sozinho pela BR-101, uma estrada isolada no litoral sul do Brasil. Essa rota, cercada por densas matas e esparsas fazendas, era o caminho usual de Felipe para voltar da cidade após uma noite de diversão. Naquela noite, a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelos faróis de seu Volkswagen Gol. Sem nenhum outro carro à vista, Felipe sentia um misto de tranquilidade e inquietação. Ele ligou os faróis altos do carro para ter uma visão melhor da rodovia não iluminada. A chuva caía pesadamente, e o som das gotas batendo no teto do carro era constante. Felipe estava acostumado com a BR-101, mas naquela noite algo parecia diferente. Ao longe, ele avistou uma figura à beira da estrada, levantando o polegar em um pedido de carona. Felipe sentiu um arrepio subir pela espinha, mas, impulsionado por uma curiosidade imprudente, diminuiu a velocidade para observar melhor o estranho. O homem parecia jovem, talvez com uns 28 anos, vestindo um moletom cinza claro com o capuz puxado sobre a cabeça e jeans azuis. A decisão de parar foi quase instintiva, mesmo que algo dentro de Felipe dissesse para continuar dirigindo. Ele abaixou a janela e perguntou para onde o homem estava indo. Logo ali na estrada, respondeu o estranho, sua voz profunda e calma. Felipe, num ato de confiança impulsiva, disse para ele entrar. O homem abriu a porta do Gol e, com movimentos lentos e hesitantes, sentou-se no banco do passageiro. As portas do carro tinham vedações apertadas, e o estranho teve dificuldade em fechar a porta corretamente. A porta não fechou. Apenas abre e bata com força, essas portas são difíceis de fechar, explicou Felipe educadamente. A resposta do homem foi perturbadora, e ele olhou para Felipe com uma intensidade desconcertante. Depois virou a cabeça lentamente para a direita, hesitando por alguns segundos antes de finalmente fechar a porta. Felipe já se arrependia de sua decisão. Sentindo a tensão aumentar, ele acelerou, ultrapassando o limite de velocidade na tentativa de levar o estranho ao seu destino o mais rápido possível. Então, quão longe você disse que ia? Perguntou Felipe, tentando aliviar o silêncio pesado. Houve uma pausa inquietante antes que o homem respondesse e apenas alguns quilômetros à frente. Enquanto dirigia, Felipe sentia os olhos do estranho sobre ele, como um peso físico. O homem então quebrou o silêncio, dizendo, você sabe, eu tenho me perguntado por muito tempo se vale a pena acabar com tudo. Felipe, alarmado, olhou para ele. O homem enfiou a mão no bolso e disse, tenho carregado esta faca comigo nas últimas semanas, esperando pelo momento certo. Ele tirou uma grande faca do bolso, e Felipe sentiu seu estômago afundar. Ele ordenou que o homem guardasse a faca imediatamente, mas a voz calma e sem emoção do estranho respondeu, pare ao lado daquela placa. Felipe obedeceu, parando ao lado de uma placa de limite de velocidade. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo. O homem começou a cortar seu antebraço,
revelando cicatrizes de cortes anteriores, enquanto soltava gemidos perturbadores. Você precisa sair do meu carro agora, disse Felipe, tentando manter a calma. O homem olhou para ele e disse: e saia do carro. Quero te mostrar uma coisa. Felipe sabia que sua vida estava em perigo e precisava ser inteligente. Ok, cara, vamos lá, respondeu, fingindo concordar. Ele abriu a porta do Gol, certificando-se de deixá-la aberta, e levantou as mãos no ar, afastando-se lentamente. Assim que o homem saiu do carro e começou a andar para o lado de Felipe, ele pulou de volta, colocou o carro em movimento e acelerou pela estrada sem olhar para trás. Os 10 minutos seguintes foram um borrão de adrenalina e medo. Quando Felipe finalmente chegou em casa, ainda respirava pesadamente, sentindo-se à beira do vômito. O incidente o assombrou profundamente. Ele nunca contou a ninguém sobre aquela noite, mas a memória do estranho, a faca e o terror puro continuavam a persegui-lo. Desde então, ele sempre dirigia com mais cautela e nunca mais ofereceu carona a desconhecidos. A BR-101, uma vez familiar e tranquila, agora era um lembrete sombrio do perigo que espreitava no escuro, e Felipe nunca mais a viu da mesma forma. Em suas noites solitárias, ele frequentemente se pegava revivendo cada detalhe daquela noite aterrorizante, a chuva, o silêncio, e o olhar perturbador do homem ao seu lado no carro. Ele não sabia o que poderia ter acontecido se não tivesse conseguido escapar, mas uma coisa era certa, ele nunca mais seria o mesmo. O impacto psicológico foi profundo. Felipe começou a evitar dirigir tarde da noite e se tornou extremamente cauteloso ao encontrar estranhos. Aquele incidente transformou sua percepção da segurança em viagens noturnas. Ele passou a compartilhar sua história com amigos próximos, como um aviso, mas sempre com uma sensação de alívio por ter sobrevivido àquela noite. Algumas semanas depois do incidente, Felipe decidiu mudar sua rotina. Ele passou a frequentar uma academia para aliviar o estresse e manter a mente ocupada. Também começou a ler mais sobre segurança pessoal e a importância de seguir seus instintos. A experiência o fez perceber que, por mais que queiramos ajudar os outros, a segurança pessoal deve sempre vir em primeiro lugar. Com o passar do tempo, as cicatrizes emocionais começaram a cicatrizar, mas a cautela permaneceu. Felipe nunca mais pegou caroneiros e sempre alertava os amigos sobre os perigos de oferecer carona a desconhecidos. Ele sabia que teve sorte naquela noite e não queria que ninguém mais passasse pelo mesmo terror que ele experimentou. Mesmo anos depois, ao passar pela BR-101, Felipe sentia um frio na espinha. A estrada, agora um símbolo de seu encontro aterrorizante, era um lembrete constante de que o perigo pode estar à espreita nos lugares mais inesperados. Ele aprendeu a lição da forma mais difícil, mas essa lição o manteve seguro e vigilante, pronto para enfrentar qualquer desafio que a estrada pudesse lhe apresentar. Enquanto nos preparamos para desvendar uma nova história que irá além dos limites do medo, pergunto-lhe, e já verificou se está inscrito no canal? Não corra o risco de perder os próximos capítulos de terror que desafiarão sua coragem. Esteja pronto para mergulhar em um novo pesadelo conosco, pois a próxima história começa agora. Terceira história. Em uma noite quente de sábado, na pequena cidade de Pirenópolis, interior de Goiás, Daniel estava ansioso para ir a uma das festas mais esperadas da temporada. Ele tinha apenas 16 anos e havia acabado de ganhar seu primeiro carro, um Gol. Seu amigo, Rafael, o convidou para a festa, que prometia ser grandiosa. Como Daniel sabia que não estaria em condições de dirigir depois, ele decidiu pegar uma carona com a namorada de Rafael, Bianca. A festa seria na chácara de um conhecido, localizada a uns 15 minutos de distância, na estrada que cortava a região, cercada por plantações e áreas rurais.
A estrada de terra batida era famosa por suas curvas e pela ausência de iluminação, o que tornava a viagem um pouco mais longa e desafiadora à noite. A festa estava animada, com música alta, churrasco e muitas pessoas conhecidas de Daniel. Ele se divertiu bastante, mas conforme a noite avançava, ele percebeu que Bianca precisou sair às pressas por causa de uma emergência familiar. Rafael, tranquilizando Daniel, disse que encontrariam outra carona de volta para casa. Por volta das 2 da manhã, com a festa ainda a todo vapor, Daniel começou a sentir o efeito das bebidas e decidiu que era hora de ir embora. Ele procurou por Rafael, mas não conseguiu encontrá-lo. Parecia que a maioria de seus amigos já tinha ido embora. Sentindo-se cada vez mais desesperado e sem saber o que fazer, Daniel resolveu caminhar de volta para casa. Ele sabia que a caminhada seria longa, possivelmente mais de 1 hora naquela condição, mas sentia que não tinha outra opção. Depois de caminhar por cerca de 15 minutos pela estrada deserta, ele viu os faróis de um carro se aproximando. Com um misto de alívio e preocupação, Daniel levantou o braço e estendeu o polegar, pedindo carona. O carro parou ao seu lado. Era um antigo Monza. O motorista, um homem de meia idade com um olhar frio, abaixou a janela e perguntou para onde Daniel estava indo. Com a fala arrastada pela bebida, Daniel explicou que sua casa ficava um pouco mais adiante na estrada, à direita. O homem sorriu e disse para ele entrar. Agradecido, Daniel entrou no carro, ignorando as perguntas do homem devido ao cansaço extremo. Ele logo adormeceu no banco do passageiro, mas acordou em pânico ao perceber que não reconhecia a estrada onde estava. O cenário era diferente, uma área ainda mais remota e deserta. Onde estamos? Perguntou Daniel, tentando não transparecer o pânico. O homem respondeu com uma pergunta, desviando do assunto. O que você estava fazendo fora tão tarde? Daniel insistiu, pedindo para ser deixado ali mesmo. O homem respondeu firme e não. O coração de Daniel disparou. Sentindo-se cada vez mais enjoado, ele começou a engasgar, usando isso como distração. O homem diminuiu a velocidade, tentando afastar-se do adolescente que parecia prestes a vomitar. Finalmente, Daniel não conseguiu segurar e vomitou no colo do homem. O motorista, irritado, parou o carro bruscamente. Aproveitando a oportunidade, Daniel saiu correndo do carro e se embrenhou na mata próxima. Ele se escondeu atrás de alguns arbustos enquanto ouvia o homem saindo do carro com uma lanterna, procurando por ele. Em 2 momentos diferentes, a luz da lanterna iluminou diretamente Daniel, mas por sorte o homem não o viu. Quando os passos do homem se distanciaram, Daniel aproveitou para correr de volta para a estrada. Por sorte, um outro carro se aproximava à distância. Daniel correu para o meio da estrada, acenando desesperadamente. O motorista tentou desviar, mas Daniel não permitiu. O carro parou e, entre soluços, ele explicou que havia sido sequestrado. O motorista concordou em levá-lo até a cidade. Quando chegou em casa, Daniel estava em choque, respirando pesadamente e sentindo-se à beira do colapso. A experiência o marcou profundamente, mudando sua percepção de segurança e confiança em estranhos. Ele nunca mais pegou carona com desconhecidos e sempre alertava seus amigos sobre os perigos. Alguns anos se passaram, e Daniel continuava a se lembrar daquela noite com um calafrio. Ele nunca contou a muitos sobre o incidente, exceto para os amigos mais próximos, usando sua experiência como um aviso. A estrada de terra batida para a chácara, que antes parecia uma rota comum para festas, agora era um lembrete constante do perigo oculto nas noites escuras do interior de Goiás. A partir daquela noite, Daniel desenvolveu uma cautela extrema. Ele evitava sair à noite e sempre certificava-se de ter uma forma segura de voltar para casa.
As cicatrizes emocionais daquela experiência eram profundas, mas o mantiveram seguro. Ele se tornou um defensor fervoroso da segurança pessoal, sempre aconselhando os amigos a evitarem situações perigosas. Mesmo depois de muitos anos, ao passar pela estrada de terra batida, Daniel sentia um frio na espinha. O episódio havia mudado sua vida para sempre, transformando a sensação de segurança e inocência da juventude em uma constante vigilância. Ele sabia que teve sorte de escapar, mas essa sorte também trouxe uma lição valiosa que ele carregaria para sempre. Quarta história. Na pequena cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, 3 amigos de infância, Lucas, Clara e André, decidiram se aventurar em um final de semana prolongado para explorar as misteriosas lendas urbanas da região. Eles haviam ouvido falar sobre uma estrada deserta que atravessava a Serra da Mantiqueira, famosa por suas histórias macabras e aparições sobrenaturais. Com uma velha Kombi emprestada do pai de André, partiram no início da noite de sexta-feira, prontos para um fim de semana de sustos e diversão. A estrada, pouco iluminada e cercada por mata densa, tinha uma atmosfera sombria que fazia o coração de qualquer um acelerar. Por volta das 22 horas, depois de dirigirem por horas e se perderem várias vezes, avistaram um homem ao longe, parado à beira da estrada. Ele levantou o polegar, pedindo carona. Clara, a mais cautelosa do grupo, sugeriu ignorar, mas Lucas, sempre o mais aventureiro, decidiu parar. O homem, que aparentava uns 30 anos, vestia uma jaqueta de couro surrada e tinha um olhar que gelava a alma. Ele se apresentou como Henrique e pediu uma carona até a próxima cidade, que estaria a uns 20 quilômetros de distância. Com alguma hesitação, os amigos concordaram, e Henrique se acomodou no banco de trás, ao lado de Clara. Durante a viagem, Henrique quase não falou, limitando-se a respostas monossilábicas às tentativas de conversa de Lucas. Clara sentia-se cada vez mais desconfortável com o silêncio do homem e com os olhares furtivos que ele lançava na direção dela. André, que estava ao volante, acelerou, ansioso para deixar Henrique em seu destino o mais rápido possível. Após cerca de 10 minutos, Henrique começou a murmurar palavras incompreensíveis, e os amigos sentiram uma tensão crescente no ar. Subitamente, ele pediu para pararem o carro, dizendo que precisava descer ali mesmo. Quando André parou, Henrique saiu da Kombi e, antes de se afastar, virou-se para Clara e disse com um sorriso sinistro: "Cuidado com os outros viajantes da noite." Os amigos ficaram abalados, mas decidiram seguir viagem. A estrada parecia se estender infinitamente, e a sensação de estarem sendo observados não os abandonava. Ao cruzarem uma ponte antiga, a Kombi enguiçou. André saiu para verificar o motor enquanto Clara e Lucas ficaram no carro, nervosos. De repente, do outro lado da ponte, surgiram luzes de um carro. Aliviados, pensaram que poderiam pedir ajuda. Quando o carro parou, perceberam que era um velho Opala, e dentro dele estava um homem de aparência perturbadora, com cicatrizes no rosto. Ele desceu do carro e se ofereceu para ajudar. Algo no olhar do estranho deixou Clara em pânico, e ela sussurrou para Lucas que sentia que algo estava terrivelmente errado. Enquanto André conversava com o estranho, Lucas percebeu que algo brilhava no banco de trás do Opala, uma faca ensanguentada. O coração de Lucas disparou, e ele sabia que precisavam sair dali imediatamente. Em um movimento rápido, ele pegou Clara pela mão e gritou para André entrar na Kombi. O estranho, percebendo a tentativa de fuga, avançou em direção a eles. Clara conseguiu ligar a Kombi, e os 3 partiram em disparada, deixando o homem para trás. Tremendo de medo, dirigiram por horas até avistarem uma pequena pousada à beira da estrada. Decidiram parar para descansar e tentar esquecer a terrível experiência. Na recepção da pousada, o proprietário, um senhor de idade, os recebeu com um olhar desconfiado. Ao contarem o que aconteceu,
O homem ficou pálido e disse: Vocês não deveriam estar aqui. Esta estrada é conhecida por suas almas errantes, pessoas que nunca voltaram para casa. Os amigos se instalaram em seus quartos, mas nenhum deles conseguia dormir. Perto das 3 da manhã, Lucas ouviu passos do lado de fora do quarto. Ele abriu a porta e encontrou Henrique parado no corredor, com um olhar de pavor. Vocês precisam sair daqui agora. Ele está vindo. Sem tempo para questionar, os amigos pegaram suas coisas e correram para a Kombi. Ao ligarem o motor, perceberam que as luzes da pousada se apagaram, e um silêncio mortal caiu sobre o lugar. No retrovisor, Lucas viu o estranho do Opala se aproximando, agora com um olhar de ódio incontrolável. Desesperados, os três aceleraram pela estrada sinuosa, tentando escapar. Mas a cada curva, parecia que o Opala estava mais perto. Finalmente, viram as luzes da cidade ao longe e começaram a acreditar que estavam a salvo. Mas ao cruzarem a linha que marcava o início da área urbana, o Opala desapareceu misteriosamente, como se nunca tivesse existido. Chegaram à cidade em estado de choque, e decidiram nunca mais falar sobre o que aconteceu naquela noite. No entanto, as cicatrizes emocionais ficaram. Dias depois, Lucas recebeu uma mensagem anônima em seu celular: Nem todos os que viajam à noite são vistos novamente. Vocês tiveram sorte. Da próxima vez, talvez não. A experiência os marcou para sempre, uma lembrança constante do que poderia ter sido o fim de suas vidas. Eles nunca mais voltaram àquela estrada, e o mistério dos viajantes noturnos de Guaratinguetá permaneceu, uma lenda aterrorizante para os habitantes da região. Enquanto emergimos deste sombrio mergulho nas trevas, assegure-se de estar inscrito no canal para não perder os próximos relatos que desafiarão sua coragem. Não se esqueça de ativar o sinistro sino de notificações para ser alertado sempre que um novo terror emergir das profundezas. Compartilhe seus pensamentos obscuros conosco nos comentários abaixo. Mal podemos esperar para explorar mais os abismos do medo ao seu lado. Até breve, e nos encontramos no próximo pesadelo trazido diretamente dos abismos da noite.